Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Bom, vamos lá. Hoje é aula de matemática, ok? Dia 26/11. Então, nós vamos corrigir a lição de casa que eu passei no dia 23. Depois vou explicar algumas lições para vocês fazerem para a nossa próxima aula. Então, vamos lá. Primeiramente, página 259. Então, complete a tabela considerando a parte pintada nas figuras. Considere que cada cubo representa uma unidade, ou seja, cada quadradinho representa uma unidade. Então, aqui vocês tinham que preencher com a fração, com o número decimal e como eu escrevo a leitura do número decimal. Então, primeiro, aqui eu tenho 100 quadradinhos pintados de 1000, ou seja, 100 milésimos, ok? O número decimal, eu faço ele 0,100. Eu tenho que ter 4 números aqui, ok? Porque eu estou na casinha do milésimo. Então, eu coloco o meu número 100, coloco o 0 e a vírgula antes. E a leitura, eu escrevo 100 milésimos. Ok? Então, eu tenho 100 milésimos. Essa é a leitura que eu faço. Ou pelos 100 milésimos aqui também. Ok? Na minha segunda imagem, eu tenho somente uma tirinha aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 milésimos. Ou seja, eu tenho 10 quadradinhos de 1000. Pintei 10 quadradinhos do meu 1000 no total. Então, o número aqui, eu tenho que ter 4 números também no meu número decimal. Então, eu coloco o 10 que eu tenho e aí eu vou completar com 0. Então, 0,010. Ok? Sempre isso que vocês têm que fazer. Então, aqui eu tenho 10 décimos. Ok? Super facinho. Não esqueçam aqui na fração de colocar o tracinho para estar representando ela, ok? Se vocês fizerem essa conta no calculadora, 10 dividido por 1000, vocês vão achar este resultado aqui. E aqui na minha terceira imagem, eu tenho duas placas de 100. Então, eu somo 100 mais 100, 200 milésimos. Okay? Eu tenho 200 quadradinhos de 1000 pintados. Como eu represento? Coloco o meu número 200, ok? 1, 2, 3. Coloco o 0 e a vírgula para ficar os meus 4 números. E aí aqui eu tenho 200 milésimos. Ok? Espero que todos estejam acertados. Tenham acertado, né? Quem acertou, coloca o correto. Quem não acertou, corrige. Uma dica, pessoal, para vocês aqui, como eu estou mudando a página para corrigir a outra questão, vocês podem ir pausando o vídeo e copiando para corrigir, ok? Então, vamos lá. Que aqui não tem como eu perguntar se vocês terminaram ou não, né? Então, eu tenho que ficar passando aqui sem essa pergunta. Página 260. Questão 2, não precisa fazer, porque a gente teria que conversar, né? Não vai dar para conversar neste momento. Então, a questão 3. Escreva cada uma das frações decimais seguintes na forma de um número decimal.
Então, nós vamos ter que representar essas frações em números decimais. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho 3 milésimos, ok? Então, eu coloco 3 e o restante eu completo com 0 até eu formar 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Ok, ó. 1, 2, 3, 4. A minha vírgula eu conto 3 números de trás para frente. 1, 2, 3. Ficou 0,003. Certo? Na B, 47 milésimos. Mesma coisa. Coloco 47, completo com 2 zeros, que é os números que faltam. 1, 2, 3, 0,047. Ok? Porque aqui nós estamos trabalhando a casinha do 1000. Ah, professora, por que a vírgula tem que ficar aqui? Porque eu sei que o 1000, eu coloco a vírgula aqui. Então, seria 1,000, ok? Por isso que a minha vírgula tem que ser colocada aqui. Conto de trás para frente, 1, 2, 3 casinhas, vírgula 1. Por este motivo, ok? 156 milésimos. Coloco o 156, 1, 2, 3, vírgula, e o zero, para formar a quarta casa. 800 milésimos. Coloco 800, coloco 0, ok? Para representar os 4 dígitos. 1, 2, 3, vírgula. Agora aqui, ó, presta atenção. 2.456. Eu tenho 1, 2, 3, já tenho 4 dígitos. Então, eu não coloco 0 aqui, tá? Então, 1, 2, 3, vírgula. Então, é 2,456. Se eu já tiver os 4 números aqui em cima, eu não tenho que colocar 0. Combinado? Então, 1.234. Também já tem os 4 dígitos. 1, 2, 3, vírgula 1. Ficou 1,234. Ok? É isso que vocês têm que prestar atenção. Nos décimos, eu tenho que ter 2 casinhas. Nos centésimos, 3. Nos milésimos, 4. Ok? Questão 4. Em cada item seguinte, é dada a leitura por extenso de um número decimal. Represente este número na forma decimal com algarismos e na forma fracionária. Então, é um número, número decimal é o que a gente colocou aqui, e a fração, que vocês já conhecem. Então, eu tenho 8 milésimos. Mesma coisa, ó, coloco o número 8, e aí eu tenho que completar para ter 4 números. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, vírgula. Então, 8 milésimos eu represento nessa seguinte forma decimal aqui. 0,008. E na minha fração, põe a barra aqui, 8 milésimos. Ok? Não esqueçam de colocar o traço para representar a minha fração, para eu saber que esse número aqui é uma fração. Ok? É isso que você tinha que fazer nas 5 questões aqui. 97 milésimos. Então, lembrando, coloco 97, já tenho 2 casinhas. Então, eu tenho que colocar mais 2 para chegar no 4. Né? Para chegar a 4 casas. 1, 2, 3, vírgula. Então, 97 milésimos eu represento na forma de 0,097. E na minha fração, 97 milésimos. Ok? Aqui é super fácil. 130 milésimos. Coloco 130, já tenho 3 casinhas, acrescento 0 para formar a minha quarta casa. 1, 2, 3, vírgula, tá? Então, fica 0,130. Minha forma de fração, 130
milésimos. Espero que estejam acertando e vão colocando o correto. Na D, 498 milésimos. Mesma coisa, represento 498. Já tenho 3 casinhas, coloco só o 0 e a vírgula. Na forma de fração, 498 e o 1000 embaixo. Mesma coisa, coloquem o traço. E na E, 2.763 milésimos. Eu represento aqui, 2763. Já tenho as 4 casinhas, não coloco 0. 1, 2, 3, a minha vírgula. E não posso esquecer da vírgula. Então, 2.763 milésimos. Também coloco meu traço. Espero que todos tenham acertado. Coloquem o correto. Quem não acertou, corrige. Ok? Aqui o mesmo esqueminha. Pausa o vídeo, corrige a atividade e depois continua o vídeo de onde parou. Tá? Vou apagar aqui. Questão 5. Para compararmos números decimais, seguimos a mesma lógica já mostrada para outros números. Assim, comparamos primeiramente a parte inteira. Se os números da parte inteira forem iguais, então comparamos os décimos, depois os centésimos e, finalmente, os milésimos. Se necessário, igualarmos as casas decimais, completando-as com 0. Então, eu observo primeiro o número inteiro. Eu tenho aqui 0, e aqui eu também tenho 0. Então, eu vou ter que ir lá para os décimos. Aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 0. Então, o 0, então eu já sei que tem número diferente, eu já consigo resolver. O 0,123 é maior, menor ou igual a 0,099? Acertou. Quem respondeu que ele é maior, ok? Porque o 1 é maior do que o 0. Tá? Aqui está faltando um número aqui atrás, então eu represento com o 0. Ele igualar as casinhas bonitinhas. 2,015 é maior ou menor que 2,090? Então, a mesma coisa. Vou lá, número inteiro. 2, 2, igual. 0, 0, igual. 1 e 9. Qual que é maior, o 1 ou o 9? 9. Então, 2,015 é menor que 2,090. Aqui no 7,08 também está faltando um 0, então a gente completa para poder fazer a conta bonitinha. Mesmo esqueminha, números inteiros, 7, 7, igual. 0 e 0, igual. 2 e 8. Qual que é maior, o 2 ou o 8? O 8. Então, o número 7,023 é menor que 7,080. Ok? Você sempre tem que ir observando isso, tá, pessoal? Na ordem. Primeiro o inteiro, depois os décimos, centésimos e, por fim, o milésimo. Aqui está faltando um 0 nesse primeiro número aqui, ó.
Então, 0,050 e aqui 0,050. Esse número aqui é maior, menor ou igual? Vamos lá. 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, 5 é igual a 5 e 0 é igual a 0. Ou seja, este número é igual ao outro. Tá? Então, ficou maior, menor, menor e igual. Certo? Vou arrumar aqui. Então, vamos lá. Questão 6. Escreva na forma de fração decimal cada número indicado a seguir. Também super fácil. Okay? Eu só desconsidero os zeros. Então, eu tenho 0,004, eu tenho 4 milésimos. Eu tenho 0,214, eu tenho 214 milésimos. 0,016, tenho 16 milésimos. Ok? Só tiro os zeros que estão na frente da minha vírgula. 0,505. Então, eu tenho 505 milésimos. Aqui, pessoal, eu não posso tirar esse zero. Tá? Só posso tirar os zeros que estão antes da minha vírgula. 0,039. Tenho 39 milésimos. 2,041. Só tiro a vírgula. 2,041 milésimo, ou seja, 2041 milésimos. 0,080. Tiro os zeros e a vírgula. 80 milésimos. 5,103. Tenho 5.103 milésimos. Só tiro a vírgula. Não esqueçam de colocar o traço para ele representar a fração. Certo? Desse jeito vocês vão ficar craques. Tá, ó. Expert nisso. Ok? Vou apagar aqui. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo. Depois continua. Agora aqui, escreva por extenso como se lê cada número decimal indicado. Eu tenho 0,017, então eu tenho 0 inteiro, 0 décimos e 17 milésimos. Ok? 0,085. 85 milésimos. 0,060. 60 milésimos. 0,429. 429 milésimos. Eu observo quantos números eu tenho. Então, se eu estou trabalhando milésimos, ele vai sempre completar aqui. Não tenho que colocar os zeros. Aqui na E, que eu já tinha explicado e feito para vocês, eu tenho um inteiro, eu tenho um antes da vírgula, tá? Então, um inteiro, 216 milésimos. Ok?
Se eu tiver número antes da vírgula, número acima do 1, eu tenho que colocar quantos inteiros eu tenho. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 8,216, eu teria 8 inteiros, 216 milésimos. Ok? E aí, na questão 8. Gabriela foi ao supermercado e precisava comprar presunto fatiado. Ela queria exatamente 350 gramas, mas havia apenas 5 bandejas de presunto fatiado com as seguintes massas indicadas na tabela. E aí, que são essas aqui. E aí, vocês tinham que me responder qual das alternativas mais se aproximava à quantidade que ela aproximava, né? Qual bandeja aqui. Então, acertou quem respondeu a bandeja A. Alternativa A, bandeja A. Ok? Tá? Aqui no mesmo esqueminha, tem que ir comparando os números, ó. Então, 3 é igual a 3, 5 é igual a 5, 0 é igual a 0, 0 é menor que 1. Então, essa aqui já está ganhando. Vou lá. 3 é igual a 3, 5 é igual a 5, 0 é igual a 0, 0 é menor que 6. Então, ganhou. Mesma coisa, 0 é menor que 5. Ah, professora, mas aqui eu tenho 0 também. Ok, mas o próximo eu tenho o 0, aqui eu tenho 1. Só que eu tenho um 9 e aqui eu teria o 0. Okay? Então, o 0 aqui em cima prevalece, ó. Vou fazer aqui, fica mais fácil para vocês entenderem, porque essa aqui vocês podem ter se confundido. Tá? E o outro eu tenho 350,01. Ele está faltando um 0 aqui que eu vou acrescentar. Ok? Então, tá aqui, ó. 3 é igual a 3, 5 igual a 5, 0 igual a 0, 0 igual a 0, 0, 1. O 0 é menor. Ok? Por isso que a bandeja A é a que mais se aproxima dos 350 gramas que ela precisa. Porque ela precisa disso aqui, ó. 350,000. Ok? Então, a que mais se aproxima é a bandeja A. Aí, aqui na página 363, eu expliquei para vocês que vocês iam fazer operações de números decimais com milésimo, adição, subtração e a multiplicação. Ok? Então, aqui no exercício 1, vai observar, nas atividades 158 e 159, indicamos como curiosidade o fato de que na multiplicação de dois fatores decimais, efetuamos a multiplicação dos fatores desconsiderando a vírgula. Depois, no resultado, o total de casas decimais correspondente ao total de casas decimais nos dois fatores. Veja como essa ideia pode ser aplicada nos milésimos, quando efetuamos a multiplicação 0,23 vezes 1,2. Então, eu resolvo ela sem considerar a vírgula, porém, depois eu conto quantas casinhas tem depois da vírgula nos dois números. 1, 2, 3. Então, resultado 1, 2, 3,0. Ok? E aí, vocês tinham que fazer a continha aqui na página 364. Então, vamos lá. Lembrando, tá, pessoal? Para vocês fazerem continha de vezes, continha de dividir, vocês têm que saber a tabuada. Então, 0,52 vezes 1,3. Ok?
Passo o traço, vamos resolver. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Subo 1 aqui em cima. 3 vezes 0, 0. 0 mais 1 que subiu, 1. Então, eu já sei que 0,52 vezes 3 é 156. Resolvi a minha unidade, vou para a minha dezena. Lembrando que eu tenho que colocar o zero, ou o sinal de mais, e resolver a minha dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. Aí só alinha número embaixo de número bonitinho. Ok? E aí, eu resolvo a minha continha. Tá? Que é uma continha de mais. Então, vamos lá. 6 mais 0, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 1, 6. 0 mais 0, 0. Ok? Resolvi a minha conta. Porém, está faltando eu colocar a minha vírgula. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou contar quantas casas decimais tem aqui em cima e aqui depois da minha vírgula. Então, eu tenho a vírgula, uma, duas casinhas. Tenho a vírgula, uma casinha. 2 mais 1, 3. Então, 1, 2, 3, vírgula. Então, o meu resultado é 0,676. Ok? Super fácil. Se tiver alguma dúvida, pessoal, a gente tira na próxima aula online, ok? E aqui, 2,11 vezes 1,1. Passo o meu traço. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, ok? 1. 1 vezes 2, 2. Coloco o meu sinal de zero, resolvo a minha dezena. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Alinho meus números embaixo de número. Ok? Passo o traço. Aqui eu tenho uma continha de mais para resolver. Então, eu faço 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 0, 2. E aí aqui eu faço a mesma coisa para descobrir onde eu ponho a vírgula. Então, 1, 2, 3, tá? 1, 2 casinhas depois da vírgula, mais uma casinha aqui embaixo depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, vírgula. Então, o meu resultado de 2,11 vezes 1,1 é 2,321. Espero que tenham acertado. Questão 2. Efetue as operações em seu caderno, escrevendo os resultados aqui.
Então, vamos lá. 6,531 mais 2,51. Ele dá um valor de 9,041. 1,115 mais 0,399. Ele dá 1,514. 0,583 mais 0,09. Ele dá um valor de 0,673. Questão D, 23,01 mais 0,999. Ele dá um resultado de 24,099. 0,896 menos 0,42. Ele dá um resultado de 0,476. F, 1,023 menos 0,119, 119. Ele dá um valor de 0,904. E na G, 10 menos 0,147. Esse 10, pessoal, eu tenho que pôr a vírgula e acrescentar a quantidade de zero que está faltando. Sim? Então, ele vai dar um resultado de 9,853. H, 5,1 menos 2,111. Mesma coisa, eu tenho que completar com zero para ver onde está faltando o número meu aqui. Vou até completar aqui, ó. Eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Coloca aqui mais 2 números que está faltando. Então, ele dá um resultado de 2.989. 2 vezes 0,318. Ele dá um valor de 0,636. J, 9 vezes 1,411. Ele dá um valor de 12.699. 12,699. Na K, 13 vezes 0,222. Ele dá 2.886. 2,886. 25 vezes 0,242. Ele dá 6,050. Ok? E aí aqui, calcule o que se pede em cada item, escrevendo por extenso a resposta. Então, o dobro de 5 milésimos. Ok? Eu represento os 5 milésimos da seguinte forma. Coloco 5, preciso ter 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vírgula, vezes 2, que é igual a 0,010. Tá? Vou fazer aqui do lado, ó. 0,005 vezes 2. Ok? 5 vezes 2, 10. O zero fica 1, sobe aqui na minha dezena. 2 vezes 0, 0. Mais 1 que subiu, 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Certo? Tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Ok? 0,010. Que é o dobro. Então, eu faço vezes 2 que eu tinha falado para vocês. Então, eu tenho 10 milésimos.
E aqui embaixo, ele está pedindo o triplo de 438 milésimos. Então, eu tenho que representar 438, ok? Eu preciso ter 4 dígitos, eu só tenho 3. Então, eu acrescento um zero e a vírgula. Vezes 3, porque é o triplo. Ele vai dar 1,314. Tá? Então, eu tenho 1 inteiro, vírgula, 314 milésimos. Tá? Tenho 1 antes da vírgula. Então, eu faço 3 vezes 8, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 0. Ok? Então, tem número que sobe, por isso que ele deu 1 inteiro, 314 milésimos. Coloquem o correto. E aí, aqui na questão 4, tenho quase certeza que vocês ficaram um pouco na dúvida. Ok? Por mais que eu tenha explicado, ainda deve ter surgido algumas dúvidas, então vamos tirar agora. Efetue cada operação indicando a resposta na forma de número decimal. Então, eu tenho 56 milésimos menos 0,025. Então, primeiro, eu tenho que representar, ok? Como que fica minha fração 56 milésimos. Então, como eu tinha feito a semana passada, ó, 100 milésimos, 56 milésimos menos 0,025, que é igual. Tá? Só copiei a fração que está aqui. Agora eu vou resolver. Então, 56 milésimos. Como que eu represento ele na forma decimal? Coloco o meu 56, tenho 2 dígitos. Então, eu tenho que colocar mais 2 dígitos, né, 2 zeros, para completar as 4 casinhas. Então, conto 1, 2, 3, vírgula. Aí, menos 0,025. Ok? Aí, eu acho o meu resultado. Faço a minha conta bonitinha. Ok? Vou fazer aqui do lado para vocês verem, ó. 0,056, põe a vírgula, menos 0,025. Então, faço 6 menos 5, 1. 5 menos 2, 3. 0 menos 0, 0. Copio a vírgula. 0 menos 0, 0. Ok? Então, 0,056 menos 0,025 é igual a 0,031. Ok? Era isso que vocês tinham que fazer. E aí, na B, eu tenho 1,23 mais 457 milésimos. Aqui, a mesma coisa. Copio 1,23 mais, coloco 457, tenho só 3 dígitos. Então, eu tenho que apresentar mais um zero, verificar com 4 números. 1, 2, 3, vírgula, que é igual a 1,687. Ok, ó. 1,23 mais 0,457. Eu não tenho o número aqui, eu coloco o meu zero. Resolvo a minha conta. 7 mais 0, 7.
5 mais 3, 8. 4 mais 2, 6. 1 mais 0, 1. Copio a minha vírgula, achei o meu resultado. Ok? Super fácil. A única coisa que vocês têm que gravar, pessoal, é como transformar a fração em número decimal. Okay? Então, eu tenho que observar se eu quero ele em décimos, centésimos ou milésimos. Se for em décimos, eu tenho que ter dois números. Centésimos, 3, milésimos, 4 números. Ok? Se for décimo, eu conto um número, ponho a vírgula. Se for centésimos, eu conto duas casinhas, coloco a vírgula. Se for milésimos, eu conto 3 casinhas e coloco a minha vírgula. Eu tenho que ter total do milésimo 4, centésimo 3 e décimo 2 números. 5. Um cientista fez uma experiência usando 2 tipos de líquido. Do tipo A, do líquido A, ele usou 4 frascos contendo 2,125 litros cada um. E do líquido B, ele usou apenas um frasco contendo 3,275 litros cada. No total da mistura, ele tirou 2,5 litros. Que quantidade da mistura deve ter sobrado? Alternativa C, de casa. Okay? Como eu expliquei lá na semana passada, primeiro vocês tinham que fazer 4 vezes 2,125. Ok? Resultado, mais 3,275. Resultado, menos 2,5. Que ele dá um resultado de 9.275. Certo? Só que é tudo de questão de interpretação. Prestar atenção no que você está lendo e aí você consegue responder as questões propostas. Ok? Então, esse aqui era como lição de casa, tá? Que eu passei semana passada e nós corrigimos. Agora, a lição que eu vou passar aqui, eu vou explicar e vocês vão fazer os exercícios em casa. Então, presta bastante atenção na explicação. Página 267, põe a data de hoje, 25/11. Então, atividade 162. Multiplicação de números decimais por 10, 100 e 1000. No capítulo 8, mostramos que a multiplicação de números naturais por 10, 100 ou 1000 pode ser feita mentalmente de maneira bem simples, pois basta aumentar a ordem do fator multiplicando em cada caso. Vamos relembrar. Então, se eu tenho 17 vezes 10, é só eu copiar o 17 e acrescentar o zero, porque no 10 eu tenho somente um zero. No 25 vezes 100, eu acrescento os 2 zeros depois do meu 25. Então, fica 2.500. E na minha continha de 1000, 4 vezes 1000, eu copio 4 e acrescento os 3 zeros. Então, você pode fazer aquela conta toda ou simplesmente essa regrinha aqui básica. No 10, eu acrescento um número zero, já no número que eu tenho aqui. 100, acrescento 2 números zero. E no 1000, eu acrescento 3 números zeros no número que eu já tenho lá na questão. Quando o fator que multiplica 10, 100 ou 1000 é um número decimal, acontece a mesma situação. Ou seja, aumentamos a ordem do fator. Veja exemplos na prática. Então, aqui eu tenho 2,3 vezes 10. Meu resultado vai ser 23,0. Por quê? Faço a conta. 10 vezes 2,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Coloco o meu sinalzinho de 0, resolvo a minha dezena. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Mas, professora, por que ficou 23,0? Ok? Eu estou multiplicando ele por
10. Então, eu tenho que considerar somente uma casinha. Ok? Então, ele está aqui, ó, 2,3, ele tem somente uma casinha depois da vírgula. Então, eu conto uma casinha, ok? Multiplicado por 10. Então, eu tenho que acrescentar somente um zero, vírgula, e o 23 aqui. Então, 10 vezes 2,3 é igual a 23,0. Ok? Então, eu transfiro a minha vírgula para cá e acrescento o meu zero. No 2,3 vezes 100, mesma coisa, ó. Eu tenho um número aqui só depois da minha vírgula. No 100 eu não tenho vírgula, então eu conto só minha casinha de baixo. Eu tenho um número depois da vírgula, então aqui também vai ficar um número só depois da minha vírgula. No 1000 vezes 2 vezes 3, também só tem um número depois da vírgula. Então, o meu resultado vai ser 0, a vírgula, e aí o número que eu achei, tá? Na minha multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Coloco o sinal de zero da regra da matemática, multiplico a minha dezena. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Somo 2.300,0. Então, portanto, 2,3 vezes 10 é igual a 23,0. A vírgula ficou deslocada uma casa para a direita. Ok? Ó, então, posso considerar aqui de trás para frente, ou considerar que eu tenho um zero só e jogo a minha vírgula uma casinha depois. No 2,3 vezes 100 é igual a 230,0. A vírgula ficou deslocada duas casas para a direita. Então, ela era aqui, ela passou duas. E 2,3 vezes 1000, 2.300,0. A vírgula ficou deslocada três casas para a direita. Tá? Então, tem duas opções, pessoal. Ou vocês consideram a quantidade de zeros que ele tem e anda a quantidade de casinhas, ok? Ou nesse caso aqui, como só tem um número aqui, eu considero quantos números eu tenho aqui. Tá? Então, eu tenho um número só depois da vírgula. Então, aqui eu vou ter somente um número depois da vírgula. Tá? O mais correto é vocês considerarem quantos zeros tem. Então, se eu tenho um zero, eu ando uma casa, vírgula. Estava aqui, conto uma vírgula. Tenho dois zeros, se minha vírgula estava aqui, uma, duas, vírgula. Se eu tenho 1000, que é 3 zeros, ele estava aqui. Uma, duas, três, aqui. Tá? Primeiro resolvo a conta, e aí depois conto aonde eu vou colocar minha vírgula corretamente. Veja que as multiplicações por 10, 100 ou 1000 podem ser resolvidas de maneiras mais rápidas, inclusive mentalmente, sendo desnecessário usar o algarismo como mostrado nos 3 exemplos anteriores. Então, se vocês gravarem esse método aqui, ok? No 10, então, eu tenho 2,3, eu vou pôr uma casinha depois. Acrescento zero. Por 100, eu vou andar ela, eu coloco zero, ok? Eu tenho que ficar, aqui eu fico com 3 dígitos, no 100 eu fico com 4 dígitos, e no 1000 eu fico com 5 dígitos, tá? Porque às vezes ele acrescenta o meu zero aqui. Então, no 3, eu ando 3 casinhas, da onde está a minha vírgula já. Ok? Sempre acrescentando com o zero quando não tiver o número. Ok? Caso tenha alguma dúvida, pessoal, a gente tira na próxima aula online nossa. Ok? Só vocês anotarem aí e me perguntarem, que eu vou tirar com o maior prazer a dúvida. Então, os exercícios que vocês vão ter que fazer é da página 268 até a página 274. Ok? Vamos lá. No texto teórico, dizemos que a vírgula fica deslocada em relação ao fator decimal quando multiplicamos por 10, 100 ou 1000. Mas podemos dizer também que é um número que se desloca em relação à vírgula. Para entender melhor essa ideia, fazendo uso de uma calculadora, faça o que se pede em cada item.
Efetue a multiplicação 86,3 vezes 10. Escreva no quadro de ordens o fator decimal original e o resultado obtido. Ok? Então, aqui primeiro, vocês têm que representar esse 86,3 aqui. Ok? Então, ó, centena, dezena, unidade, décimo, centésimos e milésimos. Então, ó, eu tenho dois números antes da vírgula. Então, eu tenho que completar ele antes da vírgula. Ok? Essa aqui eu vou fazer para vocês, porque é fácil. E aí, o resultado, vocês vão ter que colocar na ordem correta. Então, eu tenho 8 dezenas. Tenho 6 unidades e a vírgula. E tenho 3 décimos. Ok? Multiplico ele por 10, tá? Faço 86 vezes 3, 86,3 vezes 10 e coloco o meu resultado obtido aqui nas casinhas corretamente. Ok? Em relação ao fator inicial, é correto dizer que, ao ser multiplicado por 10, ele ficou deslocado para a esquerda uma casa em relação à posição da vírgula? Sim ou não? Tá? Se acrescentou um número à esquerda ou não. É isso que vocês vão ter que colocar aqui. Aí na B, a mesma coisa, só que agora multiplicado por 100. Tá? Então, representa o 7,26 aqui, na minha ordem bonitinho, e depois o resultado que eu obtive, né, que vocês resolveram, aqui onde está escrito o resultado. E aí a mesma coisa, em relação ao fator inicial, que é essa conta aqui. É correto dizer que ao se multiplicar por 100, ele ficou deslocado para a esquerda duas casas em relação à posição da vírgula. Ou seja, eu acrescentei duas casas na frente do meu 7 ou não. Tá? O meu 7 aqui, ele vai estar numa posição, ou na centena, ou na dezena, ou na unidade. Aí é correto, depois que você achar o resultado obtido, que você colocar aqui na casinha, ele vai ter andado duas casinhas para a esquerda ou não. Sim ou não. A mesma coisa aqui em cima. Tá? Então, resolve a conta e faça. E aí, na C, efetue 1,236 vezes 1.000. Então, representa o fator decimal aqui em cima, e depois o resultado que você obteve aqui. E aí a mesma coisa, você tem que dizer se ele foi deslocado para a esquerda em 3 casas ou não, sim ou não. Ok? Aqui, na questão 2, faça uso do cálculo mental, na cabecinha de vocês, ok? E escreva o resultado das multiplicações em cada item. Ah, professora, não estou conseguindo fazer o meu cálculo mental. Posso fazer na folha? Pode. Pega lá uma folha de caderno, ok? O caderno de matemática de vocês, arma a conta bonitinha lá, resolve. Ah, professora, mas eu tô com preguiça. Posso usar a calculadora? Não. Ok? Ou vocês calculam mentalmente usando a regrinha que eu expliquei para vocês. Ok? Ou vocês usam o caderno de vocês. Então, ó, vou dar uma dica. 0,7 vezes 10. Toda vez, pessoal, que o número for vezes 10, ele vai ficar o mesmo número que eu já tenho, só que sem a vírgula. Ok? Então, 0,7 vezes 10 é igual a 0,7, ou somente o 7. Ah, eu tenho aqui, professora, 2,53 vezes 10. Então, eu tenho 253. Aí, como eu tenho um número só, eu coloco uma vírgula. Ok? Eu tenho só um zero, então eu tenho que ficar com um número só depois da minha vírgula.
Ah, professora, e no 100, como que fica? Eu tenho aqui, ó, 1,124 vezes 100. Então, eu vou ter que mudar a minha vírgula de lugar. Então, eu vou ter 1, 2, 4. Ok? Ah, professora, mas aonde eu coloco a minha vírgula? Aqui também. Eu considero somente uma casinha. Tá? Ah, professora, mas por que é só uma casinha se eu tenho 2 zeros? Presta atenção, ó. A vírgula estava aqui, ok? Ele vai ter que andar 2 casinhas, porque eu tenho 2 zeros. Então, uma casinha, 2 casinhas. Ó, ele tinha 1,124, ok? Se a minha vírgula estava aqui, eu tenho 2 zeros, ela tem que andar 2 casinhas para a direita. Então, ó, 1, 2, vírgula. Mas, professora, por que que aqui também ficou um número só? Eu tinha 2,53, tá? Vezes 10, eu tenho somente um zero. Então, a minha vírgula daqui, ela vai andar uma casa para a direita. Ok? Ah, professora, então no 1000, quantas casinhas ela vai andar, pessoal? Eu tenho 3 números zeros. Então, ela tem que andar 3 casinhas. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 0,608. Ok? Ah, professora, se a minha vírgula está aqui, ela vai andar 3 casinhas, para onde ela vai, ó? 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai ficar aqui. Ou seja, eu apago esse zero, tá? Ok? Porque ele é o elemento neutro. Eu tenho 608. Quando eu não tenho o número aqui depois da vírgula, é só eu apagar. Ok? Ou vocês podem fazer dessa maneira, só movimentando a vírgula de lugar. Ok? Copia o número que vocês têm aqui sem o número zero antes da vírgula. Ok? Se eu tiver um 1 antes da vírgula, eu tenho que copiar ele. Só posso tirar o zero porque ele é considerado elemento neutro quando ele está antes da minha vírgula. Ok? Então, ó, o zero aqui eu posso tirar. Se a minha vírgula está aqui, anda 3 casas. 1, 2, 3, vai ficar depois do 8. Então, eu não preciso colocar ela. Ok? Ou essa técnica, ou resolve todas as continhas no caderno de vocês. Ok? Coloca a data, 25/11, na página 269. 25/11, não, desculpa, 26/11, pessoal. Dia 26/11, quinta-feira. Página 270. E ainda, pessoal, caso fique alguma dúvida aqui, lembrando que a gente tira na próxima aula online, tá? Só vocês me lembrarem. Vocês perguntarem, na verdade. Procure resolver mentalmente o que se pede escrevendo a resposta. Todos os dias um trem percorre um trajeto total de 125,6 quilômetros entre duas estações. Quantos quilômetros ele percorrerá em 10 dias? Então, eu faço 125,6 vezes 10. Ok? Tentar responder aí mentalmente. B. Certo pacote de farinha tem 0,500 kg de massa. Quantos quilogramas de farinha haverá em 1000 pacotes? 0,500 vezes 1000. Ou aquele esqueminha da vírgula que eu expliquei na página anterior. C. Uma folha de papel foi fabricada com espessura de 0,1 milímetro. Qual deve ser a espessura de uma pilha com 100 dessas folhas empilhadas? Então, eu faço 0,1 vezes 100. Ou o esqueminha da minha vírgula. 4.
Em uma fábrica de suco, são produzidas garrafas contendo 2,25 litros de suco cada uma. Essas garrafas são colocadas em pacotes com 3 unidades cada uma. Quantos litros de suco haverá em 1.000 pacotes? Então, primeiro, eu tenho que fazer 2,25 vezes 3, acho o resultado. Depois eu faço o resultado vezes 1.000. Ok? Aí você vai achar a alternativa correta aqui. Se é A, B, C, D ou a letra E. Ok? E aqui, atividade 163, ele vai entrar divisão de números decimais por 10, 100 e 1.000. Então, aqui nós estávamos falando sobre multiplicação, aqui vai ser sobre divisão. Dizem que o zero à esquerda não tem valor, okay? Quando ele está à esquerda do número. De fato, 0,4 é igual a 4. Okay? Então, se eu colocar 0,04 ou 4, eu vou ter o mesmo resultado. Não é necessário indicarmos os zeros à esquerda de um número, pois não terão valor. Entretanto, não ser necessário não quer dizer que seja errado. Para entender o que ocorre na divisão de um número decimal por 10, 100 ou 1.000, pode ser necessário pensar nos zeros escritos à esquerda, como 0,23 ou 0,023. Usando uma calculadora, Bianca anotou os seguintes cálculos em um papel. Então, 23,5 dividido por 10, ela tem 2,35. 23,5 dividido por 100, ela tem 0,235. E 23 dividido por 5, 23,5 dividido por 1.000, ela tem 0,0235. Depois disso, ela escreveu as seguintes observações. Na divisão por 10, a vírgula ficou deslocada uma casa decimal para a esquerda. Ok? Então, era 23,5. Quando eu divido por 10, a minha vírgula anda uma casinha para a esquerda. Então, ela está aqui, ela andou uma casa. Ok? Na minha conta, dividido por 100, ela vai andar 2 casas. Ok? Então, se ela está aqui, 1, 2, aí eu coloco a vírgula, aí eu represento com o 0. E se eu dividir por 1.000, ela vai andar 3 casas, ou seja, ela anda a quantidade de zeros que eu tenho em cada número. Ok? Então, 5 aqui, ó. Ela tá aqui, então, 1, 2, 3. Eu tenho que pôr a minha vírgula. Ok? Então, ela tá aqui, ó. 1, 2, 3, né? Aí eu coloco o 0, vírgula, e aí eu tenho que colocar mais um 0 na frente. Lembrando, toda vez que eu dividir por 10, vai ficar 3 números, por 100, 4 dígitos, e por 1.000, 5 dígitos, por conta daquele meu zerinho na continha, na regra da matemática. Ok? A última operação que Bianca fez nos cálculos anteriores tem como resultado um número com 4 casas decimais, 0,0235. A quarta casa decimal é chamada de décimo de milésimo. É importante saber que há infinitas outras casas decimais. Então, aqui em cima, ó, deixa eu voltar um pouquinho para vocês, para a gente lembrar. Eu tenho centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo. Aí, aqui do lado, eu vou ter a minha casinha décimo de milésimo, que ela é representada pelo D e pelo M juntos. Assim como aqui eu tenho o M, unidade de milhar, que é o 1.000. Ok? Página 272, põe a data. Nos próximos exemplos, deixamos destacado os algarismos em que houve deslocamento em relação à vírgula.
Então, eu tenho 0,6 dividido por 10. Então, é igual, ele anda uma casa para... na verdade, ele acrescentou um zero aqui, ó. Então, ele tinha 0,6, aí acrescenta mais uma casinha. Ou seja, ele se deslocou para a esquerda uma casa. Então, eu coloco a vírgula e acrescento zero. Tá? Esse zero em vermelho, ele representa esse zero aqui, ó. Então, como eu dividi por 10, ele tem que andar uma casinha para frente com a vírgula. 7,54 dividido por 10, ele também vai andar uma casinha para a esquerda e eu tenho que acrescentar o zero e a vírgula. 0,7 dividido por 1000, ok? Ele tem que ter o 0,7 aqui, ó. Ele vai andar duas casinhas. Por 100, desculpa. Então, ele andou aqui. Na D, 9,8 dividido por 100. Então, eu tenho aqui, ok? A minha vírgula estava aqui no 8, ela anda duas casas. Uma, duas, coloco a vírgula. Dividido por 1000, ela vai andar três casas. Então, se ela estava aqui, 1, 2, 3, acrescento o meu zero. 1,2 dividido por 1000, ela estava aqui no meio, ó. Então, uma, duas, três casinhas, coloco a minha vírgula. Ok? Aqui na questão 1, vocês vão ter que fazer praticamente a mesma coisa do que vocês fizeram na atividade anterior, a multiplicação. Só que agora vocês têm que dividir o 68 dividido por 0,5, 68,5 dividido por 10. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, fator decimal representa esse número aqui nas casinhas, ok? Então, eu tenho a dezena, unidade e o décimo. Então, representa bonitinho aqui. Depois, eu coloco o meu resultado obtido aqui embaixo, também cada um na sua casinha. Em relação ao dividendo inicial, é correto dizer que, ao dividir-se por 10, ele ficou deslocado para a direita em relação à casa da posição da vírgula. Então, quando eu dividi, ele se moveu para a direita, ou seja, para cá ou não. Ok? Primeiro, vocês vão ter que representar qual que ficou como unidade, qual que ficou como dezena, qual que ficou como décimo, qual que ficou como centésimo e qual ficou como milésimo. Ok? Se houver ou não. Tá? Então, a pergunta é, ele tem aqui, ó. Vou representar aqui para vocês entenderem. 68, então eu tenho 6 dezenas, 8 unidades, vírgula, 5 décimos. Ok? Quando eu divido por 10, esse 85, esse 8 continua antes da vírgula ou ele vai para depois da vírgula? Se ele for para depois da vírgula, minha resposta aqui é sim. Se ele não for, a resposta é não. A mesma coisa na questão B. 125,9 dividido por 1000. Representa ele aqui, representa o resultado e coloca se ele foi para a direita ou não. Sim ou não. Coloca a data na página 273, também coloque a data. 26/11. E aí aqui também é a mesma coisa, só que agora dividido por 1000. Esses vão ter que dizer se ele se deslocou 3 casas para a direita, depois da vírgula, ou não. Ok? Aqui é a mesma coisa. Ó, cálculo mental, ou vocês podem usar o caderno de vocês para resolver essas continhas aqui. Esse sinal aqui, pessoal, é dividir. Ok? Então, 0,8 dividido por 10. Quanto será que dá essa conta aqui? Depois vocês vão ter que fazer 2,1 também dividido por 10. E aí, vão colocando o resultado bem bonitinho aqui. Ok? Pode usar também a regrinha da vírgula. Né? A regrinha que eu ensinei para vocês.
Se está dividindo por 0, ele anda quantas casinhas para o lado? Tá? Quantas casinhas ele anda para a esquerda? Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer essa aqui que é maior, ó. 120,3 dividido por 1000, ok? Por 100, quer dizer, desculpa, 120,3 dividido por 100. Então, eu tenho 2 zeros, ok? Então, a minha casinha daqui, ela vai andar 2 casas, ó. 1, 2. Então, 120,3 dividido por 100 é igual a 1,203. Ok? Vou fazer aqui a minha dividido por 1000, ó. Então, 0,3 dividido por 1000. Ok? Observem aqui agora, ó. Por 1000, eu tenho 3 zeros. Então, a minha vírgula daqui, ela tem que andar 3 casas. Ué, como que eu ando 3 casas aqui se eu não tenho? Ela tá aqui, ó. Então, vamos fazer. 1, 2, 3. Pus a minha vírgula. Ok? Tenho que pôr o 0. Se eu tenho 1, 2, 3, eu vou colocar 3 vezes o 0. Vamos ver se está certo? Então, a minha vírgula estava aqui, ok? 1, 2, 3, vírgula e o 0. Ok? Vocês vão completando com 0, 0. Quando o número aqui for pequenininho. Ok? Ou faz a conta, ou usa essa regrazinha. Se eu tenho 10, eu vou andar uma casinha para a esquerda. Se eu tenho 100, eu ando 2 casinhas para a esquerda. Se eu tenho 1000, eu ando 3 casinhas para a esquerda. Ok? Super fácil. E aí, por último, para finalizar esta aula, nós vamos para a página 274. Procure resolver mentalmente o que se pede escrevendo a resposta. Uma porção de 18,5 kg de massa de pão foi dividida igualmente em 100 porções, para se fazerem pães menores. Qual deve ser a massa separada para o próximo pãozinho? Então, eu lembro, ó, se eu estou dividindo por 100, a minha vírgula tem que andar 2 casas. Então, 1, 2. O que eu tenho que fazer aqui agora? Se a minha vírgula fica aqui, que número que eu tenho que pôr aqui na frente? Ok? Pensa aí e resolva. Uma jarra, aqui eu estou dividindo, tá? Ele foi dividido, ele já está falando a conta que ele precisa fazer. Uma jarra tem 2,5 litros de água. Essa quantidade será dividida igualmente em 10 copos. Qual será a quantidade de água colocada em cada copo? Mesma coisa, dividir. Ok? Então, se a minha casinha, pessoal, se aqui eu estou dividindo por 10, eu tenho somente um 0, então a minha vírgula vai andar uma casinha para a esquerda. Então, a minha vírgula vem aqui. Que número que eu tenho que acrescentar na frente da vírgula? Que nós já fizemos. E aí, a 4. Um pacote contém 4 caixas de farinha de milho, cada qual com 0,550 quilos. Toda essa quantidade de farinha será colocada em uma grande vasilha e dividida igualmente em 10 pacotes pequenos. Qual será a quantidade de farinha em cada pacote pequeno? Né? Então, primeiro, eu vou fazer os 4 pacotes vezes 0,550. Achei o meu resultado. Quando eu achar o meu resultado, eu faço dividido por 10. Por quê? Aqui ele está falando, ó, que contém 4 caixas com 0,550 cada uma. Então, eu tenho que descobrir quanto ele tem no total. 4 vezes 0,550. Achei o meu resultado, ele vai ser dividido em 10 pacotes. Então, o resultado dividido por 10
assinalo qual é a alternativa correta. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam fazer a lição. Me mande por e-mail as devolutivas, ok? Caso ainda fique alguma dúvida, mesmo assim, vocês tentam fazer, e aí qualquer coisa, na hora que a gente for corrigir essa lição, a gente tira todas as dúvidas que ficaram. Ok, pessoal? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.